Olá pessoal, vamos voltando para a nossa aula na disciplina de higiene, profilaxia e autocuidado em saúde e vamos dar continuidade aos nossos conteúdos, falando sobre as doenças parasitárias. Na aula anterior, nós paramos aqui em enteróbios vermiculares, ou também chamados de oxiuríase, aquele tipo de parasita que acomete principalmente aí o nosso trato intestinal e costuma sobreviver naqueles ambientes como o seco e o nosso apêndice, tá bom? Então, a enterobíase, ou também chamado de oxiúris ou oxiuríase, é um tipo de infestação de parasita que costuma acometer principalmente as crianças, devido ao déficit de conhecimento que eles têm em relação a uma educação sanitária, aos hábitos de higiene, por muitas vezes eles ainda não saber realizar, principalmente bebê, que não tem essa noção. Então às vezes defeca ali, pega assim, ali, toca nas fezes, leva a mão na boca e aí acaba se contaminando por esse tipo de parasita, Então nós temos aqui o modo de transmissão, então é fecal oral, do ânus para a cavidade oral, e nós temos aqui uma imagem, bem interessante, que muitas pessoas costumam aí confundir esse tipo de infecção como é que eles chamam? De hemorroida, Tem gente que diz, eu tô com hemorroida, mas não é hemorroida, você está com um parasita que é chamado de oxiúris ou enteróbios, enterobíase, Então esses parasitas que costumam principalmente sair à noite do ânus é chamado de oxiúris, oxiuríase ou também de enterobíase, tá bom? Então aqui é uma imagem mostrando para você, então os sintomas é um prurido muito intenso. O que é prurido, professor? É uma coceira, bastante intensa nessa região do ânus da pessoa que está contaminada e apresentando os sintomas desse tipo de parasita. Então, como principal meio profilático, nós temos aí medidas de higienização adequada, cuidado com a lavagem das mãos corretamente. Você que tem crianças em casa, bebê, ter muito cuidado, ao não deixar eles se contaminar, tocar em fezes, e aí sem querer levar a mão à boca, porque são tipo de hábitos que, ou melhor dizendo, são meios de transmissão e hábitos que levam à contaminação por esse tipo de parasita, onde os estudos têm mostrado que é um tipo de parasita que acomete principalmente as crianças. Outro meio de profilaxia é lavar e ferver as roupas das camas todos os dias, bem como o tratamento das pessoas, parasitadas da família, tratamento aí com os antiparasitários. Nunca deixar também de se alimentar bem e ingerir bastante líquido, tá bom? Vamos passando aqui, nós temos um tipo de doença também parasitária, que é uma doença que também é comum a gente encontrar, chamada de Schistosoma mansoni. Falei até na aula anterior sobre esse tipo de parasita. É aquele tipo de parasita que é encontrado, é liberado na verdade pelos caramujos, é encontrado também em águas doces, também chamado de equistossomose, ou numa linguagem bem formal, onde todo mundo conhece como barriga d'água, Então tem uma imagem até mesmo para mostrar para vocês. Então, equistossomose, também chamado de barriga d'água, é aquela doença, causada pelo caramujo. A pessoa infectada libera, os ovos, nas fezes, em beiras de riachos, açudes, rios, e aí lá começa o ciclo do parasita, contamina o caramujo, e quando a pessoa ela retorna, ela tem o contato com aquele açude ou meio qual ele contaminou, através, ou melhor dizendo, liberou os ovos na fezes e contaminou os caramujos. Os caramujos liberam as larvas e ao entrar em contato diretamente com a pele da pessoa, essas larvas penetram no corpo
da pessoa e começa a cursar uma doença que nós chamamos de esquistossomose, também chamado de barriga d'água, né? E aí esse cistossoma ele pode ocasionar aí alguns sintomas, né, com náuseas, vômitos, tonturas, sonolência, né, dores de cabeça, também terminologia que eu falei anteriormente para vocês, né, que utilizamos, cefaleia, febres, diarreias, emagrecimento, né, e aumento de volume e doloroso a palpação, porque é uma doença que ela atinge também principalmente dois órgãos principais do nosso corpo, que é o fígado e o baço, né? Então, ao tocar, né, ao realizarmos a palpação nessas regiões aqui por dentro da nossa caixa torácica, ou um pouquinho mais aqui na região do nosso hipocôndrio, também chamado, né, hipocôndrio superior esquerdo, você terá, né, como principal indicador de saúde, o nível de dor, né? Uma dor insuportável também, tá bom? E aqui é uma imagem qual a gente mostra para vocês, né? Mostramos aqui o aumento, né, dessa região abdominal, que é ocasionado pelo cistossoma Manzoni ao contaminar a pessoa. E aqui como meio profilático, né, é realizar o tratamento das pessoas que estão infectadas, contaminadas, saneamento básico, principalmente combate aos caramujos, né, da região, e educação sanitária. Uma outra doença também que é bem conhecida é a leishmaniose visceral americana, né, também chamado de calazar, aquele tipo de doença que ela acomete o homem e também os animais, tá? Mas espera aí, professor, qual o meio de transmissão? É somente através do mosquito? Somente através do mosquito, pessoal. Tem gente que acha que esse tipo de doença ela é transmitida de pessoa para pessoa, de animal para pessoa, de animal para animal. Não. É uma doença parasitária, né? O vetor é o mosquito, e aí ele só é transmitido quando um mosquito que está infectado, ele pica a pessoa, né? ou então um animal, tá? Ah, mas professor, mas por que ter cachorro em casa ele é um ambiente de risco, principalmente infectado? Por quê? Ora, se já tem um cachorro infectado, ali tem um vetor que está infectado. Então, você fica aí suscetível, né, ou propenso a vir, você fica numa área de risco, né, já que já tem ali um cachorro infectado, também nós temos um mosquito ali infectado. Então, você fica propenso a desenvolver a infecção devido a você estar em uma área de risco, tá? Então por isso que nós temos que se desfazer rapidamente do cachorro, realizar ali o saneamento, né, da área ali, para que a gente possa eliminar os vetores e também reduzir esses riscos para a nossa saúde. Sintomas da doença: além de febre, aumento do fígado e do baço, perda de peso e lesões, né, características como essa aqui, ó, que eu mostro na imagem para vocês, né? Com um pouquinho das bordas aí bem avermelhadas, bem onduladas, né? E em seu interior um pouquinho amarelado. Meio de profilaxia, como eu falei, tratamento de todos os casos, eliminação dos cães, né? Temos que se desfazer deles, e combate ao vetor, certo? Outra doença que também é comum encontrarmos, né, principalmente em locais interiores, esses locais que tem açudes, riachos, né, é a giardíase, eu também chamo de giardia, né? É uma verminose que ela provoca principalmente, né, sintomas como dor abdominal, pois ela atinge o nosso intestino, e é transmitida através da ingesta de ovos que contém aí em águas contaminadas, mas também através de alimentos, tá? Alimentos ou até mesmo os objetos que estejam contaminados, tá bom? Então aqui nós temos aqui o ciclo evolutivo. Então, quando a pessoa ele ingere, ou tem um contato com um objeto que esteja contaminado, ao penetrar, né, ao micro-organismo ter o contato com a nossa cavidade oral, ele penetra no nosso organismo e começa a cursar a infecção, tá? Como principal meio profilático,
medida de higiene básica, né? Ter cuidado com a ingesta de alimentos que não foram lavados antes do consumo, né? Ter cuidado com águas contaminadas, águas aí que de açude, de rios, águas de torneira que nós temos o costume de tomar, né? Principalmente quem pratica esporte, né? Tá ali, vai numa fazenda jogar um futebol, um vôlei, alguma coisa, ou então até em um clube, e aí não quer comprar uma água mineral, encontra ali um riachozinho, um açude, vai lá e ingere a água, né? Então a água contaminada acaba levando aí o desenvolvimento e a contaminação por giardias. E aqui é uma infecção que eu falei anteriormente, também conhecida como elefantíase, a filariose, tá? Então, a filariose, ele também só é adquirido através da picada do mosquito, né? Ou então, tanto do mosquito, ou também do pernilongo. Aí nós temos aqui, como sintomas, esse inchaço nos membros principalmente, né? Então tem esse aumento de tamanho, a pessoa tem fortes dores musculares e pode até mesmo levar à perda do membro, tá? E a profilaxia é o combate a esses vetores, uma educação ambiental e o tratamento das pessoas que estão infectadas. E para finalizarmos a nossa aula de hoje, falando sobre essas doenças causadas por protozoários, nós temos aqui a ancilostomia, também chamada de ancilostomose, aquele tipo de parasita do cachorro, né? Também conhecido parasita do cachorro. Então, um verme que ele habita principalmente, né, o nosso intestino, mas que também ele pode aí se locomover pelas camadas mais superficiais da nossa pele. Acredito que você já deve ter visto um tipo de parasita desse, né? Então, o ciclo evolutivo dele, como mostra aqui na imagem, é quando a pessoa tem um contato com o ambiente, né, o qual esteja no solo, né, esse tipo de parasita, e aí ao andar descalço, tocar então com as mãos no solo que tem esse parasita, você pode ser contaminado. Então, muito cuidado. Então, andar sempre calçado, lavar a casinha do cachorro, quintal de casa, certo? Como principais sintomas, então, um tipo de parasita, pessoal, que ele causa dor epigástrica, essa dorzinha aqui que a gente chama dorzinha aqui, próximo do apêndice tifóide, tá bom? Diminuição do apetite, indigestão, náuseas, vômito e até mesmo hemorragia. Como mostramos aqui na imagem, é um tipo de parasita que ele possui algumas garrazinhas que elas ficam fixadas no intestino da pessoa. E ele se alimenta principalmente do sangue. Então, ele pode causar desnutrição e levar a uma hemorragia interna na pessoa que foi contaminada por esse tipo de parasita. Então, muito cuidado, né, com a ancilostomia. Então, profilaxia, utilizar sempre os calçados, ter cuidado com essas regiões, saneamento básico e educação sanitária. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Lembrando, pessoal, que não esqueçam de fazer o resumo das nossas aulas, tá? Esqueci até de dar uma dica para vocês, né? Precisa você estar fazendo um resumo separadamente e tá me mandando individualmente cada aula, tá? Faz um resumo. Nós vamos finalizar a disciplina na próxima semana, né? Acho que dia 13 ou dia 14, que é quarta-feira. Então, terminando todos os conteúdos da disciplina, eu vou receber um resumo de tudo, né? Um resumo mesmo das nossas aulas, teu entendimento, tá? Dos conteúdos que foram ministrados da disciplina de prevenção, de higiene e profilaxia e autocuidado em saúde. Então, um beijão a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula, tá? Até mais!